Hoje nossa aula será sobre a civilização romana. Vamos conhecer um pouco sobre uma das grandes civilizações da Antiguidade Clássica. A civilização romana ela está localizada na Península Itálica. Se vocês observarem aqui nesse mapa, essas partes coloridas correspondem aos vários povos que ocuparam esse território. Entre eles estão os italiotas, latinos, sabinos e os etruscos. Logo depois chegam os cartagineses e os gregos. É importante compreender também a presença do rio Tibre, enquanto elemento fundamental no desenvolvimento econômico, não só no que diz respeito à questão agrícola, já que essas civilizações que têm à sua margem rios, elas têm uma produção agrícola considerável, já que os rios contribuem para a fertilização do solo. Mas também os rios também contribuem para o desenvolvimento da navegação, que é um outro campo econômico importante para essas civilizações. Roma foi fundada em 753 a.C., na região do Lácio. E nesse processo de fundação de Roma, alguns pesquisadores consideram que os responsáveis pela unificação de latinos e sabinos, que eram os povos que ocupavam o território inicial de Roma, esteve sob responsabilidade dos etruscos. Foram os etruscos que promoveram essa unificação, os etruscos que viviam na região da Etrúria, e a partir desse processo de unificação eles fundam várias cidades. A gente vai ter aí uma relação muito forte entre romanos e etruscos, que vai resultar também numa troca cultural, numa herança cultural muito grande, uma troca de conhecimentos no campo da agricultura, da construção das cidades, da arquitetura, na organização militar e administrativa. Fora que os romanos vão assimilar muitos elementos religiosos e culturais dos etruscos. Entre eles estão as danças, os jogos, as corridas de cavalo e as lutas de gladiadores. Então, Roma vai ter uma herança cultural muito forte dos etruscos. A gente vai ter aí também. Fora isso, a civilização romana também vai herdar muitos elementos culturais dos gregos. Já existiam colônias gregas no sul da Península Itálica e da Sicília. Então, os gregos e romanos eles conviveram, e com isso essa convivência também gerou aí uma troca cultural muito grande. Então, muitos elementos da cultura grega foram incorporados pelos romanos, e não só nos elementos sociais, políticos, culturais e religiosos também, no campo das artes, da mitologia, das religiões, certo? O próprio alfabeto é uma adaptação do alfabeto grego. A gente vai ter aí vários elementos culturais nesse processo de trocas, de incorporações culturais aí. Os romanos, a história da civilização romana, ela vai estar dividida aí em 3 períodos importantes: a monarquia, a república e depois o império. A monarquia romana, ela surge a partir de ações que vão estar relacionadas ao processo de dominação dos etruscos sobre os romanos. Antes desse processo de dominação, os romanos eles viviam em comunidades que eram chamadas de gens e que tinham um líder, que era o patriarca. O patriarca ele era um líder importante dessa civilização, e os patriarcas eles assumiam uma responsabilidade com relação ao culto familiar e ao controle da vida social, política, econômica de toda a comunidade. Então, em 509 a.C., os romanos eles vão ser dominados pelos etruscos, e os etruscos vão impor a monarquia como forma de governo, e assumindo o poder administrativo sobre toda essa região, um rei etrusco que se torna um governante importante, que vai centralizar o poder em suas mãos. Socialmente,
Roma vai estar subdividida em 4 grupos importantes: patrícios, plebeus, clientes e escravizados. Os patrícios, eles eram considerados os descendentes dos fundadores de Roma, né? Eram os maiores proprietários de terra e, consequentemente, a classe mais rica, né? Mais importante financeiramente. Em seguida, a gente vai ter aí os plebeus, que formavam a grande maioria dos trabalhadores, né? Estavam nesse grupo os agricultores, artesãos, comerciantes, pequenos proprietários. Eles eram, a sua grande maioria, descendentes de estrangeiros, e também eles nem sempre eram pobres. Durante esse período da monarquia, os plebeus não tinham nenhum direito político, né, de participação política. Os clientes, que correspondiam a uma camada intermediária, né, eram plebeus que viviam sob a proteção de um patrício, e a partir dessa relação de proteção se construía uma relação de fidelidade. E tinha também os escravizados, né, os escravos, que eram prisioneiros de guerra. Né, eles eram plebeus endividados ou prisioneiros de guerra. Era uma camada não tão grande durante a monarquia. Aqui a gente tem esses grupos organizados de acordo com uma estrutura de uma pirâmide social aí. A monarquia, ela vai perdurar em Roma até 509 a.C. Né? Eles, durante esse período, um grupo de patrícios não vai estar muito satisfeito. Esse grupo não está muito satisfeito com as posturas políticas do rei etrusco, né? E organiza uma rebelião, né, uma revolta contra o rei etrusco, que vai resultar aí na expulsão dos etruscos da cidade, o fim da monarquia e a implementação da república. Né? Com a implementação, a instituição aí da República Romana, a gente vai ter algumas instituições importantes e extremamente representativas nesse processo. Né? A gente vai ter o consulado, o Senado e a Assembleia do Povo. O consulado, que é o que vai substituir o rei, a figura do rei, né? O rei vai ser substituído pela figura de 2 cônsules e 2 generais. Né? Os cônsules, eles vão ser escolhidos pelo Senado, né? Que é representado aí pelos patrícios, né? E que vai ter a presença dos patrícios nesse processo da escolha, e esses 2 cônsules, eles vão escolher 2 generais de sua confiança para serem responsáveis aí pelo exército. E a Assembleia Popular. Nisso aqui vocês têm uma estrutura de poder, né? Tem o Senado, né, que era um cargo vitalício, que vai ter um controle sobre os magistrados, que são cargos temporários, né? Onde uma Assembleia Popular formada pelos patrícios e plebeus vai escolher as pessoas que vão ocupar os cargos de cônsules, pretores, censores, edes e questores. E o Conselho da Plebe, né, que vai escolher aí o tribuno da plebe, que é um representante dos plebeus. Então, a partir da República, os plebeus ganham uma representação política, coisa que eles não tinham durante a monarquia. Aqui tem alguns dos principais cargos administrativos durante esse período da República Romana. Os questores, né, que cuidavam do tesouro público, os edes, que cuidavam da parte burocrática, né, administrativa, os pretores, que cuidavam da justiça, os cônsules, que vão cuidar aí do comando, né, da administração, e os censores, que cuidam do acompanhamento da população, né, não só do número de pessoas, mas também do cotidiano, da vida cotidiana dessas pessoas. Uma coisa é importante destacar aí, nesse período da República. É um período em que os romanos vão se dedicar muito ao processo de expansão territorial. Esse processo expansionista, ele é importante porque ele vai ampliar os domínios de Roma, né? Principalmente esses processos de expansão territorial estão relacionados a guerras para impor o domínio romano sobre outros povos, e com isso
nós vamos ter o quê? Quando os romanos dominavam, esses povos dominados, eles eram transformados em escravos, eles eram escravizados. Um dos grandes conflitos envolvendo essa questão expansionista foram as guerras púnicas, né? Guerras que ocorreram em 3 momentos, né? Durou pouco mais de 100 anos. E nessas guerras púnicas, elas foram marcadas por grandes conflitos e, ao final, a vitória, né, de Roma e a dominação e destruição de Cartago. A escravidão em Roma é um tema importante, até mesmo para esclarecer de uma forma para que fique bem claro para vocês que a escravidão em Roma ela estava ligada a esse processo de dominação, né, porque os povos dominados eram transformados em escravos e quando chegavam em Roma eram determinadas as várias atividades, sejam elas públicas nos centros urbanos ou em grandes propriedades nas áreas rurais. Então, os escravizados trabalhavam em vários espaços dentro da civilização romana. Outro ponto importante com relação a esse período está voltado às conquistas dos plebeus, né? Os plebeus eles vão ter conquistas importantes, né? Então, dentro dessas principais conquistas, né, que de certa forma foram conquistas que também vão estar relacionadas aí ao processo expansionista, porque os plebeus eles também participaram desse processo, se dedicaram. Então, com isso eles vão conquistar, né, várias medidas importantes, várias leis que garantissem a eles uma participação política mais efetiva. Então, nós vamos ter aí a presença do tribuno da plebe, né, que é uma conquista onde a magistratura desse cargo seria exercida exclusivamente por plebeus, né? Eles teriam o poder de vetar leis e decisões do Senado e propor leis que beneficiassem o seu povo, né, o seu grupo social. A lei da Canuleia, que vai abolir a proibição de casamentos entre patrícios e plebeus. As leis licínias, que determinaram o direito dos plebeus ao acesso às terras públicas. E a lei Hortência, que determinou que os decretos aprovados pelos plebeus passariam a valer para toda a República. Então, foram conquistas importantes que marcam, né, uma ocupação maior de uma participação política dos plebeus dentro da República Romana. Um elemento vai ser importante para a gente entender como é que a República entra em crise, né? Durante esse período da expansão romana, houve uma grande concentração de terras nas mãos dos nobres. E isso gerou muitos conflitos, né? E uma tentativa de reduzir essa desigualdade social, né? Os irmãos Tibério e Caio Graco, eles vão liderar uma iniciativa de reforma agrária com apoio da plebe rural. O Tibério Graco ele vai ocupar o cargo de tribuno da plebe e vai conseguir a aprovação de uma lei de reforma agrária que determinava a repartição de terras públicas em pequenos lotes a serem distribuídos pelos cidadãos pobres. E isso, de certa maneira, vai desagradar alguns nobres e vai acabar gerando o assassinato de Tibério. No caso, essa fatalidade vai ser fruto dessas ações, né, de propostas voltadas à melhoria das condições da plebe. Depois de muitos anos, a gente vai ter aí, depois de alguns anos, Caio Graco, também ocupando o cargo de tribuno da plebe, vai conquistar o apoio popular e consegue implementar a reforma agrária em algumas regiões dominadas por Roma. Então, essas questões vão gerar também conflitos para Caio Graco, e ele vai acabar perdendo o poder, né? E com isso a gente vai ter aí vários conflitos que vão acontecer em função de que o afastamento de Caio Graco vai, em função da própria interferência da nobreza, vai fazer com que a população se revolte, né? E mesmo com toda a revolta, o exército vai ser implacável e vai abafar,
né, usando a violência, essas revoltas, e com isso o Senado retira essas leis que garantiam a reforma agrária. A gente vai ter aí essa mudança importante aí na política de Roma. Todas essas reformas elas vão gerar uma grande crise política, e essa crise política vai agravar, né, fruto também da situação social da maioria da população, vai agravar as relações políticas dentro da República Romana. Nessa época, muitos generais também vão se destacar junto à população, né, graças às vitórias que eles vão conquistar durante as guerras expansionistas, né, as guerras de conquista. Alguns chegam a ocupar poder político, passando a não respeitar muitas determinações do Senado. Entre esses generais estava Caio Mário, que também vai ser uma figura, um general que vai ocupar o cargo de cônsul, né, com o apoio da plebe, e com isso vai reduzir os poderes do Senado, propondo reformas no Exército que vão ter um impacto significativo. Ele vai retirar a exigência de se possuir bens para ingressar no Exército, e com isso ele vai também propor aí uma remuneração para os soldados, né, que vai estar relacionado à pilhagem dos povos conquistados, né, uma distribuição mais efetiva. A carreira militar profissional ela vai tornar-se uma opção também para os plebeus, já que eles também vão poder adentrar o exército. Essas reformas vão ser um elemento crucial na crise da República, né, e com isso vai abrir espaço aí para a chegada ao poder dos generais ditadores. Um dos mais famosos generais nesse período foi Júlio César, que liderando o exército ele vai derrotar o exército rival, porque vão surgir exércitos particulares, e acaba se tornando um ditador. Né? O governo de Júlio César vai durar 2 anos, porque logo depois ele é assassinado. Ele vai tomar várias medidas importantes antes, né, de ser assassinado. Ele vai distribuir lotes de terras, vai liberar pessoas que tinham dívidas, né, e vai investir na melhoria das cidades, né, e na distribuição de alimentos como o trigo. Outro general que vai também se destacar no poder foi Otávio, filho adotivo de Júlio César. Ele vai derrotar seus concorrentes e vai conseguir um apoio político importante, fazendo com que ele se torne um imperador. Ele institui o império, né, e altera seu nome, acrescenta um nome ao seu, que é Augusto. Ele passa a se chamar Otávio Augusto, e se torna o primeiro imperador romano aí. Aí vocês têm alguns elementos aí, uma escultura de Júlio César, né, que mostra um pouco da imponência do general. E nós vamos entrar a partir de agora no que ficou conhecido como o Império Romano. O Otávio Augusto ele se torna o primeiro imperador de Roma. Né? Aí eu vou falar um pouco para vocês sobre o Alto Império, que é um período importante da história de Roma. O Otávio Augusto, quando ele se torna imperador, ele garante a proteção das fronteiras para que outros povos não invadam, porque Roma se torna uma grande civilização, né, possuindo aí um território extremamente vasto. Né? Ele vai se dedicar à melhoria na construção das estradas, garantindo a segurança, principalmente para as práticas comerciais, né? Porque as estradas vão permitir aí o intercâmbio, né, promovido pela prática comercial. Né? Vai ser um grande patrocinador das artes, né? Isso vai ser também algo extremamente importante do governo de Otávio Augusto. É um período chamado de período em que Roma viveu a Pax Romana, porque foi um período que não teve tantos conflitos. Aqui a gente tem uma dimensão territorial do Império Romano, e como o primeiro imperador, o Otávio Augusto, ele vai garantir aí a proteção dessas fronteiras, porque o Império Romano ele
ganha uma dimensão territorial muito vasta. Isso vai ser algo que vai marcar muito esse período do Alto Império. O que a gente vai ver aí? Com o fim, né, das constantes guerras de conquistas, né, a gente vai ter aí o que a gente chama de um período de crise, porque o número de trabalhadores escravizados, que eram aqueles prisioneiros de guerra, vai reduzir, e isso vai ter um impacto na produção econômica, né? E no processo de ruralização também da economia. Fora isso, algumas fronteiras vão ficar abaladas, não vão ter tanta segurança assim, sendo o império ameaçado com os povos invasores que começavam a chegar. Isso é algo muito, muito presente. Esse período do Baixo Império vai, vai ser marcado pela crise, né, por toda essa crise na ausência, né, de mão de obra, além das ameaças constantes dos povos que viviam na fronteira, querendo adentrar às terras que pertenciam ao Império Romano. Com isso, a gente vai ter aí também uma outra questão extremamente importante, que são os vários assassinatos, né, que vão acontecer de imperadores. Né? Também vai ser outra situação muito crítica, né, dentro da história do Império Romano. Em 284, o imperador Diocleciano assume o poder e propõe uma divisão aí, chamada de tetrarquia. Né? A tetrarquia seria o quê? A proposta de Diocleciano era, para controlar a crise na política romana, dividir o poder com Maximiano, seu amigo de confiança. Foram nomeados também 2 generais para governar grandes áreas do império. Esse sistema ficou conhecido, como eu falei para vocês, como tetrarquia. É o poder dividido entre 4 autoridades, porém não deu muito certo. Muitas guerras aconteceram e logo depois Diocleciano e Maximiano abdicaram do cargo de imperador. Os generais o substituíram, mas isso também não foi um ponto positivo, porque outros conflitos vão surgir, guerras civis, né? E com o poder logo depois ocupado por Constantino, a gente vai ter aí uma mudança importante, porque Constantino assume o poder como imperador, desfaz a tetrarquia e reunifica, traz toda a centralização do poder para suas mãos. A partir de 330, ele toma a decisão de transferir a capital do império para o Oriente, a cidade de Bizâncio, que posteriormente se chamará Constantinopla. É durante o governo de Constantino que Roma vai viver o auge aí da presença dos ideais cristãos, né, dos ideais do cristianismo. Né? Essa religião que surge a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo, onde, no início, os adeptos, né, os cristãos foram bastante perseguidos em Roma, mas a partir do governo de Constantino, Constantino passa a apoiar, né, os seguidores do cristianismo. Né? E quando Teodósio assume o poder no lugar de Constantino, né, assume o Império Romano, ele levou adiante aí a proposta de Constantino e tornou o cristianismo a religião oficial do Império em 391. Né? Então, em outra decisão importante tomada pelo imperador Teodósio foi a divisão do Império. Né? O Teodósio ele vai propor a divisão do Império. Aqui vocês têm um mapa que vocês podem compreender melhor. A extensão territorial era enorme, e aí Teodósio propôs a divisão entre Império Romano do Ocidente, onde a capital ficaria em Roma, e Império Romano do Oriente, onde a capital ficaria em Constantinopla. A gente vai ter aí essa divisão do Império em função da grande expansão de territórios, né, do grande território aí.
Alguns aspectos importantes sobre o Império Romano, sobre a sociedade romana. Né? É importante compreender a presença constante da figura masculina, né, a autoridade maior, né, que vai estar centrada na figura masculina. Outro elemento importante com relação ao Império Romano é a questão da educação. Até os 12 anos, meninos e meninas ocupavam o espaço da escola, né, tinham o mesmo acesso à educação, mas a partir dos 12 anos a menina era educada em casa e o menino continuava permanecendo ali no espaço da escola. As mulheres romanas, elas tinham uma formação voltada diferenciada, né? As mulheres patrícias, elas não tinham muita liberdade, né? Porque toda a sua vida era determinada pelo seu pai, né? Ou pelo seu irmão. Então, os casamentos eram arranjados, né? E as responsabilidades eram enormes no que diz respeito à administração da casa, da família, do lar. As plebeias tinham um pouco mais de liberdade, porque elas podiam escolher suas companhias. Né? Isso é algo extremamente importante. Né? As responsabilidades também domésticas recaíam sobre a figura da mulher plebeia. O lazer, que era diversificado em Roma, tinha a luta dos gladiadores, as corridas e os espetáculos teatrais. A religião romana, que incorporou muitos elementos dos outros povos, principalmente dos gregos, né? Então essa assimilação cultural vai ser extremamente importante. Aí a gente vai ter aqui a figura dos deuses romanos, depois as suas referências gregas, né? E aqui as suas funções. Então você tem Júpiter, que é o deus romano, que na Grécia seria Zeus, que é o pai dos deuses. E assim por diante. Né? A gente vai ter aí essa tabela aqui para que vocês possam compreender melhor essa assimilação cultural muito presente na religião romana. Na cultura romana, a gente vai ter também a presença da língua latina, né, que é o idioma dos romanos. Né? A gente vai ter aí que o latim ele se forma a partir das várias línguas, né, dos vários povos que ocuparam os territórios. Né? E a língua latina ela vai ser levada para diferentes regiões, vai sendo falada por grande número de pessoas. Da literatura, né, a gente vai ter a literatura latina, a presença dos escritores, né, que vão se destacar muito na produção teatral, e também a presença do direito romano, vai ser outra herança cultural importante de Roma, né, que no legado jurídico, né, um legado importante nessa esse direito romano, que vai ter uma influência muito forte nos vários países aí. Né? A gente vai ter essa presença bastante significativa. Então é isso. Eu trouxe para vocês um pouco dos aspectos culturais, históricos da civilização romana. Certo? Até a nossa próxima conversa sobre a história.